Demora um pouquinho até ativar e aparece vermelhinho, gravando. Agora já iniciou, então eu passo a palavra para ti, pode ficar à vontade aí. Certo, muito obrigada. Obrigado pelo convite, essa é uma boa oportunidade. Estava vendo aqui, eu peguei aula no segundo ano também, para o semestre que vem. E vai ser a primeira vez agora dar aula para o ensino médio aí em Colorado, né? Lá em Colorado, não sei quem está em Colorado. Tá. E aí vamos falar de ligação gênica, né? Vocês estavam vendo a parte de internet, de Mendel, né? Vocês viram? Primeira e segunda lei de Mendel? Foi visto? Sim. Foi. Já viu toda essa parte aí. Então tá. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente começar, tá? E aí vocês podem ir respondendo pelo chat, ou então, se quiserem interagir ligando o microfone, também pode. Se quiser interromper para fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu falei para a professora que a turma é boa, viu? Não me decepcionem, por favor. Vamos participar para ficar não ficar um negócio só eu falando aqui. Já estou achando um pouco estranho eu ficar falando olhando para a tela, né? Então, vamos conversando aí. Posso começar, gente? Opa, pode iniciar. Olha lá, começamos bem. Olha só, quando a gente fala de cromossomo, né, vamos sintonizar aqui antes da gente começar. Na hora que a gente está falando de genética, a gente sempre pensa em genes, pensa em cromossomos, pensa lá no DNA, que está tudo dentro da célula, dentro do núcleo da célula. E como que funciona? Vocês acham que os cromossomos aqui, ó, tem essa primeira opção, que ele é um único cromossomo, ou essa segunda opção, onde tem vários cromossomos dentro de uma célula? O que vocês lembram aí? Cadê o pessoal? Será que tem aluno aí, Diego? Pois é, eu estou pensando aqui se vocês já dormiram, o que está acontecendo? Vamos lá, pessoal. Tá sem fone, então responde com texto aí no chat. Vai responder aí. Não tem mais, Rony. Escreve aí. Deixa eu ativar aqui. Pode falar, pessoal. Usa o chat aí, ó. Usa o microfone. Fiquem à vontade. Ele tá sem fone? Não entendi. Tá sem fone, mas pode digitar, né, Rony? Não é não? Vamos lá, então. Ó, se for assim, não vamos muito longe, hein? Então, respondendo, já que não apareceu aqui, né? Talvez tenha rolado uma amnésia aí. Claro que não entendeu a pergunta. Tá, então vamos lá. Eu quero saber como que funciona, como que está dentro da célula. Se só temos um cromossomo dentro da célula, como está essa imagem 1 aí, ou na imagem 2 existem vários cromossomos dentro de uma célula. Nos seres vivos, como que funciona? Quando eu falo de cromossomo. Cada ser vivo, por exemplo, vocês, né, os seres humanos, eles possuem um único cromossomo dentro de cada célula ou vários cromossomos dentro de uma célula? Deu para entender a pergunta? E aí, Rodrigo? Isso aí. Temos vários cromossomos dentro de uma célula, né? Nós ainda, os seres humanos, possuem 46 cromossomos. E aí, quando a gente fala de gene, tem essas duas opções aqui, ó. Dentro de um único cromossomo. Peraí.
Deixa eu colocar aqui. Aqui. Ó, então, o cromossomo está aqui, tá? Se eu for analisar, ver como é o cromossomo, né? Ele é a fita de DNA aqui, as duas representações. Dentro de um único cromossomo, eu tenho vários genes, cada trechinho ali daquele meu DNA são vários genes, ou um único gene, dentro de um cromossomo só. Se eu pensar só em um. E aí, Ana Vitória, Edilene, Estevam, Guilherme, Letícia, Lucas. Mariana. Ninguém. Diego. E aí, pessoal, vamos lá. Fala alguma coisa aí. A própria imagem já está falando para vocês ali, ó. E aí? O Rony colocou ali vários. Vários, exatamente. Tem vários genes dentro de um cromossomo, né? Cada gene, se vocês lembram, cada gene determinando uma única característica, né? Cada gene responsável por uma característica, e em um cromossomo eu tenho vários genes. Quando eu penso em cromossomos e genes, né? Aqui está a representação de um mapa cromossômico do tomate. Tá? O tomate ele tem 12 cromossomos, não sei se ficou tá fácil de ver essa imagem, mas tem ó, o cromossomo 1 aqui, o cromossomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dentro de cada cromossomo, vários genes responsáveis por essas características. Por exemplo, aqui no cromossomo 1, eu tenho uma característica de folha normal e folha manchada. Também, no 1, eu tenho uma característica de fruto. Fruto pode ser liso ou pode ser ondulado. Aí eu vou aqui para o cromossomo 5. Ó, o fruto ele pode ser normal ou achatado. Já o caule pode ser roxo ou verde. Então, vocês podem ver que tem vários genes dentro de um cromossomo. Até agora, quando vocês viram primeira e segunda lei de Mendel, o que vocês estavam estudando, né? O que a gente estuda, são genes que estão em cromossomos, né? Primeira lei de Mendel, em um único cromossomo, por exemplo, eu vou estudar uma única característica, eu vou estudar somente a folha, se ela é normal ou se ela é manchada. Vou estudar aqui, ó, o fruto, se ele vai ser redondo ou se ele vai ser bifurcado, tá? Independente de qual cromossomo seja, eu vou estudar, na primeira lei de Mendel, vocês estudaram uma única característica, né? Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é normal, se a folha é normal, se é manchada, se o fruto é vermelho, se o fruto é amarelo. Sempre uma única característica. Aqui, de um único cromossomo. Quando eu vou para a segunda lei de Mendel, se vocês se lembram, a gente vai estudar duas ou mais características, né? E ela tem um nome lá, que se era a segunda lei, chama Lei da Segregação Independente. A Lei da Segregação Independente é porque eu estou estudando duas características que segregam independente, como o próprio nome diz. Se eu já falo que segregam independente, é porque eles estão em cromossomos separados. Lá na meiose, eu tenho, cada um vai para um lado, um não manda no outro na hora de ir, né? Eu posso simplesmente ter uma folha normal, por exemplo, se a gente pensar aqui nessa característica, manchada e normal. E aí vamos escolher uma outra aqui, o fruto, se ele é normal ou se ele é achatado. Não é porque a folha é normal que o fruto também precisa ser normal. Né? Eu posso ter uma folha normal com o fruto achatado, ou uma folha manchada com o fruto normal. Isso aí é indiferente, porque lá na meiose, um gene não interfere no outro, eles segregam independente. Isso na segunda lei de Mendel. E agora a gente vai começar a falar de ligação gênica, ou também chamado de genes ligados, ou então de linkage. Nesse caso, o que vocês acham que a gente vai começar a estudar agora? Vamos lá, o próprio nome já diz, né? Se os genes estão... Vou estudar genes ligados, se os genes estão ligados.
Estão ligados aonde? Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando a minha linha de raciocínio aí? Isso, no cromossomo, exatamente. Então, a partir de agora, a gente vai estudar genes que estão em um mesmo cromossomo. Por isso, ligação gênica, genes ligados. Né? Então, aqui a gente vai estudar, por exemplo, folha normal e manchada, e na hora que eu vejo aqui um fruto, se ele é liso ou se ele é ondulado. Então, os genes estão ligados no cromossomo. Fazendo uma comparação, então, aqui, né, quando eu penso em gametas, formação de gametas, eu tenho aqui a primeira lei de Mendel, a segunda e a terceira lei. Não é de Mendel, mas é a terceira lei da genética. A primeira lei, a gente chama ela de lei da pureza dos gametas. Então, se eu tenho um indivíduo aqui, ó, esse daqui é um cromossomo, tá? Cromossomos homólogos. Então, aqui, em um tem o azão, no outro tem o azinho. Esse indivíduo é um indivíduo azão-azinho. Quando o indivíduo azão-azinho vai formar gametas, ele pode formar ou gameta azão ou gameta azinho. Lembram disso? 50% a chance de cada. Ou ele pode passar o azão para sua descendência ou o azinho. Quando eu vou para a segunda lei de Mendel, como eu disse, a gente está estudando duas características em cromossomos diferentes. Por isso, eles segregam independente, eles vão se separar independentemente lá na meiose. Se essa célula aqui, esse daqui, vai duplicar, vocês lembram? Tem o cromossomo, esse cromossomo vai passar por um processo de duplicação e depois ele vai lá na anáfise se separar. Então, vamos supor que em uma célula veio o azão. Se não uma célula veio o azão, de um cromossomo, não necessariamente precisa vir o Bzão do outro cromossomo, né? Então, eu formo gametas, 4 tipos de gameta diferentes. O azão, ele pode se combinar com o Bzão, ou então ele pode se combinar com o Bzinho. Ah, o azinho foi para uma outra célula. Ou pode vir o Bzão, ou pode vir o Bzinho. Eu tenho, então, 4 tipos de gametas que podem ser formados. Lembram? Azão-Bzão, azão-Bzinho, azinho-Bzão e azinho-Bzinho. E todos eles têm a mesma chance de se formar, porque eles segregam independente, ou seja, eles se separam, um não depende do outro, lá na meiose, quando vai acontecer a separação. E aí eles têm as mesmas chances, 25% de formar cada um desses gametas. E agora, quando a gente fala de ligação gênica, olha só, eu tenho um gene A e um gene B, cada um também condicionando uma característica diferente, né? Por exemplo, aqui, lembrando do tomate lá, aqui, o A vai falar se a folha é manchada ou se ela é normal. O B vai falar se o fruto é liso ou se ele é ondulado. Vamos supor que aqui o azão, né? O azão é normal, azinho manchado. Bzão é normal, Bzinho ondulado. Se o azão for para um lugar, lá para uma célula, ele leva junto o Bzão ou não? Quando vai separar lá na meiose. Ok, vou pôr essa outra imagem aqui, pode ser que fique mais fácil. Vamos lá. Vou explicar a imagem. Eu tenho esses cromossomos homólogos, tá? Vamos supor aquele cromossomo 1 lá do tomate. E eu tenho duas características aqui. O gene A e o gene C. Faltou um azão aqui, ó. Um azão aqui e um Czão aqui. Essa célula aqui, que tem esse cromossomo aqui, ele vai passar por um processo de meiose, para poder formar os gametas, certo? Na hora que ele vai passar no processo de meiose, antes da divisão celular, não sei se vocês estão lembrados, acontece a duplicação dos cromossomos. Então, se aqui tinha um azão,
apareceu um outro azão aqui. Se aqui tinha um Czão, apareceu outro aqui. Temos aqui as cromátides irmãs agora, elas são idênticas. A mesma coisa no outro homólogo, no outro cromossomo homólogo. Se aqui era um Azinho, apareceu mais um, se aqui era um, apareceu mais um. Esta célula aqui vai passar por um processo de meiose. Certo? Na hora que eu tô na meiose 1, acontece primeiro de tudo a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, vai separar o azul do vermelho aqui. Lá na meiose 2, separa as cromátides irmãs. Aí, ficou um único filamento aqui, né? Azão, Czão, que é o azulzinho aqui. E aqui também. Esse daqui já é gameta, tá? Ele tá solitário aqui, ele é haploide, então ele já é gameta. Os gametas, vocês conseguem ver que são iguaizinhos aos parentais, iguaizinhos aos pais? Sim? Conseguem ver? Porque esses genes estão ligados, né? Se o azão foi para essa célula, ela levou o Czão junto. Se o azinho foi para essa célula, ela levou o Czinho junto. Então, vendo isso, a gente pode imaginar. Ah, mas então, só forma a gameta igual aos pais. Não tenho mais aqueles 4 tipos de gameta como eu tinha aqui na segregação independente. Vocês acham que isso é verdade? Acontece realmente isso? Quando os genes estão ligados, eu só formo 2 tipos de gameta? Sim ou não? Não. Também acredito que não. E por quê? Vamos pensar. Por que eu não formo só 2 tipos de gameta? Lembram de algum evento que tem lá na meiose que ia me permitir formar tipos diferentes de gameta? Mais alguém? Isso aí. É o crossing over, exatamente. Lembram lá o crossing over? O crossing over ele faz o quê? Ele promove uma variabilidade genética porque eles trocam, né? Pedaços desses cromossomos, eles acabam lá na hora da prófase 1, eles acabam trocando pedaços de cromossomo, vamos dizer assim. Olha aqui, ó, o crossing over aqui. Olha o crossing over acontecendo aqui, tá vendo? As duas cromátides não irmãs, né? Os cromossomos homólogos, elas acabam trocando pedaços. E a partir do momento que elas trocam esses pedaços aqui, olha só, apareceu agora os outros gametas, que eram os mesmos que a gente estava vendo lá na segunda lei, né? Olha, então eu tenho um gameta aqui, azão, Czão, foi formado aqui. Eu tenho um gameta agora que se formou depois do crossing over, né? Depois que aconteceu essa troca aqui de pedaços, vamos dizer assim. Que formou, então, um gameta azão Czinho. Olha ele aqui. A mesma coisa no outro. Eu tenho um gameta que ele é azinho Czinho, e tem um que veio depois dessa permutação, depois desse crossing over, que seria o azinho Czão. Então, mesmo na ligação gênica, mesmo quando os genes estão no mesmo cromossomo, eu também tenho a formação de 4 tipos de gameta e, coincidência ou não, os mesmos gametas formados lá na segunda lei. Então, o que vai diferenciar se eu formo os mesmos gametas? O que vai mudar da segunda lei para a ligação gênica? Alguém tem ideia? Já que eu também formo 4 gametas, os gametas são os mesmos. E que muda? Alguém consegue imaginar?
Não. Exato. A proporção. A quantidade de cada gameta. É isso que vai mudar. E aí, como vai mudar essa quantidade de cada gameta, eu também dou nomes diferentes para esses gametas. Gametas que vêm a partir dos cromossomos parentais, ou seja, que são iguais aos cromossomos parentais, esses dois aqui, eu chamo eles de gametas parentais. E os que vieram, que se originaram, vamos dizer assim, depois do crossing over, depois da recombinação, eu vou chamar eles de gametas recombinantes. Então, na ligação gênica, formo 4 tipos de gametas do mesmo jeito, e só que eu formo gametas parentais, gametas recombinantes. E eles têm quantidades diferentes a proporção deles, né? Diferente, a quantidade diferente. Eu formo sempre mais gametas parentais do que recombinantes. Porque se acontecer crossing over, eu tenho recombinantes. Se acontecer muito crossing over, muitos recombinantes. Se acontecer pouco crossing over, poucos recombinantes. Conseguem perceber? Então, sempre vai ter quantidades diferentes de gametas. E esses gametas sempre vão ser representados como parentais e recombinantes aqui na ligação G. E aí, como eu disse, né? Se tem ou se não tem crossing over, é o que vai interferir. Quando não acontece crossing over, eu falo que eu tenho uma ligação completa. Por que eu teria uma ligação completa? Genes muito próximos. Se os genes estão muito pertinho um do outro, eu não consigo separá-los no crossing over para poder formar outro tipo de gameta. Então, aí eu só formo gametas parentais. Já quando a ligação ela é incompleta, ou seja, eu consigo separar esses genes através do crossing over, aqui, aí eu formo, então, gametas parentais e gametas recombinantes. Lembrando que a ocorrência, né, do crossing over, ela é sempre ao acaso, então eu não consigo determinar se vai acontecer ou se não vai acontecer o crossing over, e que quanto maior a distância entre os genes, maior é a chance de acontecer essa troca, ou seja, mais recombinantes eu vou formar. Estão conseguindo me acompanhar aí? Beleza. Olha aqui. Então, olha nessa imagem aqui, eu tenho genes A e gene B, tá? Duas representações diferentes, sendo que nessa daqui, o gene A, ele está bem longe do gene B, e aqui, o gene A, ele está bem pertinho do gene B. Se a gente pensasse, né? Se eu tiver um crossing over aqui, eu vou formar gametas recombinantes? Sim, vou formar gametas recombinantes. Aqui, ó, eu tenho aqui o Azão, aí aconteceu uma quebra bem aqui, ó. E aí ele acabou pegando o Bzinho aqui. Formei recombinante, não formei? O Azinho tá vindo aqui, aconteceu uma quebra bem aqui, ele pegou o Bzão. Formei recombinante. Próximo. Se acontecer aqui, o crossing over, ele tá vindo aqui, aconteceu uma quebra aqui. Também forma um recombinante. Aqui, também forma um recombinante. Tá vindo aqui, aí a quebra foi bem aqui no final e ele acabou pegando o Bzinho. Também formei. E mesma coisa aqui. Agora aqui, quando eu for para esse exemplo aqui, onde eu tenho genes bem pertinhos. Esse crossing over aqui, aconteceu o crossing over, não deixou de acontecer. Tá vindo aqui, mas as características que eu estou analisando estão aqui. Tá vindo e aí chegou aqui no final, ele pegou esse pedacinho aqui do rosa. Aconteceu o crossing over? Aconteceu. Influenciou aqui no meu gene? Formei gameta recombinante?
Sim ou não? Não, né? Continua a mesma coisa, A e B. Aconteceu mais um aqui que também não influenciou. Para a única maneira de formar recombinante é acontecer uma quebra bem aqui nesse meio, que aí ele vem aqui e já pega todo esse resto. Aí eu formei. Qual que é mais fácil? Onde que é mais fácil de formar recombinante? Com genes distantes ou com genes próximos? Isso aí, distantes. Quanto maior a distância entre um gene, maior a chance daquele crossing over fazer com que forme gametas recombinantes. Então, a minha frequência de recombinação, a minha taxa de recombinação, ela vai ser sempre maior quanto maior for a distância. O que nós temos ainda é que elas são diretamente relacionadas, né? Quanto mais distante, maior a taxa, mais indivíduos recombinantes eu formo, mais gametas recombinantes eu formo. Quanto mais pertinho eles estiverem, menos recombinantes eu formo. E se eles estiverem muito perto de nem formar, aí eu falo que os genes estão ligados. E se eles estiverem muito longe quanto? Acima de 50% de centimórgãos lá, que é a unidade de medida. Acima disso, eu falo que eles estão completamente separados, agem como se estivessem completamente separados. Porque aí eles acabam formando quase que a mesma proporção da segregação independente. Tudo certo aí? Posso continuar? Até aqui, ok? Quanto maior a distância dos genes, então, maior a frequência de recombinação. Vamos lá. Então, leiam esse exercício. Vou dar um tempo aqui para vocês, tá? Vamos ler junto aqui. E aí eu dou um tempo para vocês responderem, para que a gente... Eu vou fazendo assim, tá? Eu vou colocando assim, eu passo uma parte do conteúdo e já coloco um exercício para a gente ver se fica mais fácil a compreensão do conteúdo. Então, nesse exercício, considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gêmeos, que estão em linkage, ou seja, que estão ligados, não segregam independentemente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é... Está falando de mitose, né? Porque aqui eu tenho que os cromossomos, todos eles aqui, né, eles estão duplicados. Então, ou seja, eles vão passar por um processo de divisão celular. Eu tenho cromossomos homólogos e cada um com sua cromátide irmã. Quando eu falo de genes ligados, qual que é a maneira que eu represento? Qual seria a resposta? Vou dar um tempinho aí. Na hora que começar a aparecer as respostas aqui no chat, eu continuo.
E aí, pessoal? Alguém? Como que eu represento um gene ligado? Que está passando por um processo de divisão. Por isso estão duplicados. Mais alguém? Concordam aí que é B? Vamos lá. Vamos lá, vou pôr a resposta aqui, tá? E agora, hein? Por que será que é essa A? Vamos pensar junto aqui? Se eles estão ligados, né, a gente já fica na dúvida entre A e B mesmo, né? Não tem que ser aqui. Estão em cromossomos diferentes. Então, já não fala, não é ligação. Aqui também em cromossomos diferentes, não fala de ligação. Então, não vamos nem olhar para essas aqui. Vamos focar aqui, aonde eu tenho iguais, né? No mesmo cromossomo com as duas características. Então, olha só. Aqui eu tenho azão, aqui são cromossomos homólogos. Eles passaram por um processo vão passar por um processo, né, de divisão mitótica, que ele diz aqui. As suas cromátides precisaram ser duplicadas e aí surgiram cromátides irmãs. Então, essa daqui é a irmã dessa. Cromátides irmãs, não sei se vocês se recordam, mas elas são idênticas, né? Elas vêm lá do processo de replicação. Então, se eu tenho azão desse lado, obrigatoriamente eu tenho que ter azão aqui também. Ela é uma cópia idêntica. Se o Bzão está aqui, ele está aqui. A mesma coisa aqui com o Azinho e com o Bzinho, tá? Então, é por isso que é a letra A. A letra B, ela não condiz, porque tá vendo? Aqui tem um Azão e aqui tem um Azinho. E essas aqui são cromátides irmãs, são idênticas. Não tem como eu ter um Azão aqui e um Azinho aqui. Esse daqui são genes ligados, a representação de genes ligados está ok. Agora, a representação dos genes que estão ali, aí não, tá? Cromossomos homólogos, um veio do pai, o outro veio da mãe, cada um duplicado para depois poder dividir, tá? Ficou entendido aí por que que é a letra A? Então, a representação, ela é a letra A, genes ligados que vão passar ali por um processo de duplicação, né? Muito bem. Agora, quando eu falo, então, né, de representação e arranjo gênico dos genes ligados, dos genes que estão em ligação, eles são representados um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver lá na segunda lei de Mendel, lá na segregação independente, aonde eu representava eles um do ladinho do outro ali, né? Deixa eu tentar mudar aqui.
Vamos lá, na segunda lei de Mendel, se eu tinha um gene, ele era representado assim, né? Olha que beleza que vai ficar essa letra. Azão, azinho. Ih, não vou conseguir fazer não, porque eu tô sem mouse. Deixa quieto. Azão, azinho, bezão, bezinho. Um do lado do outro. Agora, eu vou representar assim, ó. Por que eu vou começar a representar dessa maneira genes ligados? Porque eu represento os dois cromossomos, né? De um lado aqui eu tenho Pzão e Vzão em um cromossomo. No seu homólogo, Pzinho, Bzinho. Aqui no seu homólogo aqui embaixo. Ou então eu represento ele sempre com essa barra. Toda vez que falar de genes ligados e aparecer essa barra, se aparecer essa barra, eu já sei que eu estou falando de genes ligados, ou seja, eu já estou falando de genes que estão no mesmo cromossomo. Além desta barra, eu tenho essa representação que vocês estão vendo aqui, que pode ser cis ou trans. Então, os genes, eles podem estar arranjados em cis ou em trans. O que significa isso? Quando eles estão arranjados em cis, é porque eu tenho todos os dominantes em um cromossomo e todos os recessivos no outro cromossomo. Igual está representado aqui, ó. Cada risquinho desse é um cromossomo, tá? Então, Pzão, Vzão em um cromossomo, Pzinho, Vzinho no outro cromossomo. Todo dominante para um lado, todos os recessivos para o outro, eu chamo de cis. Quando eu tenho aqui um dominante e um recessivo em um cromossomo, um recessivo e um dominante no outro cromossomo, aí eu vou chamar ele de trans e vou representar desta maneira aqui. Então, em cis, todas as características dominante em um cromossomo e as recessivas em outro. Trans, dominante e uma recessiva em um cromossomo, uma dominante e uma recessiva no outro cromossomo. Certo? Cis e trans. E a representação sempre com essa barra aqui no meio. Diferente de como era lá na segunda lei de Mendel. Beleza? Cis e trans? Pode passar? Vamos lá. Então, além de eu ter, né, esse arranjo, existe uma maneira que eu consigo estimar a frequência de combinação, né? Quanto que aconteceu de crossing over lá naquela minha descendência. E aí eu tenho duas maneiras de estimar essa frequência de recombinação. Uma das maneiras é somando, né, com a soma das porcentagens de gametas recombinantes. Então, se eu somo todos os gametas recombinantes que apareceram, ali as porcentagens deles, eu tenho já a frequência, né, de recombinação, a frequência com que vai acontecer essa recombinação. Ou então, eu também posso calcular utilizando o número de descendentes do cruzamento teste. Vocês lembram o que é cruzamento teste? E aí a fórmula é essa: número de recombinantes dividido pelo total de indivíduos do cruzamento teste, tudo isso vezes 100. Mas eu ainda quero saber o que é cruzamento teste. Vocês lembram? Não. O cruzamento teste é quando eu cruzo com um indivíduo todo recessivo, tá? Se eu quero definir qual é os gametas de um indivíduo duplo heterozigoto, por exemplo,
ou se eu tenho um indivíduo ali que eu sei que ele tem as características dominantes, né? Vamos pensar, por exemplo, se eu sei, lembrando das ervilhas lá, se eu sei que ela é amarela, mas eu não sei se ela é azão ou se ela é azão, não sei. E eu preciso saber disso. O que eu faço? Cruzamento teste. Cruzamento teste me permite saber se o indivíduo é homozigoto ou se ele é heterozigoto. E o cruzamento teste sempre vai fazer com que eu cruzo sempre com o indivíduo todo recessivo. Então, aqui, quando a gente vai estimar, né, na ligação gênica, a gente sempre vai usar cruzamento teste, tanto para formar mapas, quanto para conseguir definir qual que é essa proporção que eu tenho de indivíduos recombinantes. Então, como eu disse, né, a gente tem duas maneiras de estimar essa frequência. Então, como vamos ver uns exemplos aqui. Então, o primeiro deles é através da soma das porcentagens, né? Quantos e quais os tipos de gameta formará o indivíduo? Azão Bzinho, Azinho Bzão, nas seguintes condições. Vamos supor que eu tenho aqui cruzamento. Esse indivíduo é um indivíduo parental, vou cruzar ele vou fazer um cruzamento teste, e quais são os gametas que esse indivíduo aqui vai formar. Se eu tenho uma ligação completa, ou seja, se eu não vou formar gametas recombinantes, eu vou formar somente esses parentais. Então, vou formar azão Bzinho e vou formar azinho Bzão, que são os dois gametas parentais. Se eu só formo esses dois tipos de gameta, 50% de cada um. Agora aqui, se eu tenho uma ligação incompleta, com uma frequência de recombinação de 35%. Tá? Então, só teve 35% de recombinantes. Pensando nos gametas, esses aqui são os parentais, certo? Continuam sempre sendo os parentais. Ó, azão, Bzinho, parental. Aqui. Azinho, Bzão, parental. Aqui. E o que forma diferente disso? Recombinantes. Então, na hora que eu pego o azão com o Bzão, recombinante. Na hora que eu pego o azinho com o Bzinho, também recombinante. Se a frequência de recombinação é 35, é porque eu formo 35% de recombinantes. Eu tenho dois tipos de recombinantes, 17,5 para cada um. Parentais, né? De 35 para 100, 65. Divido também para os dois parentais e eu tenho aqui a frequência de recombinação e a frequência com que vai aparecer cada um desses gametas, desses indivíduos, tanto os parentais quanto os recombinantes. Quanto recombinante que eu vou formar vai ser sempre formando, somando, então, esses indivíduos. Espera aí, só um minuto. Só um minuto, gente. Eu já estava dando uma resposta aqui no slide e eu vou tirá-la. Ai. Eita, voltou tudo. Certo aí? Tá dando para ver? Voltou?
Beleza. Vamos fazer esse exercício aí agora, então. Então, em drosófila, o gene P condiciona a cor do corpo, sendo que Pzão confere a cor cinza amarelado, também chamado de selvagem, e Pzinho a cor preta. Já o gene V, ele condiciona o tamanho da asa, sendo que Vzão, asa longa, ou também chamada de normal, e Vzinho, asa vestigial, também pode ser considerado asa curta. Uma fêmea, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, quando cruzada com um macho duplo recessivo, Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, é possível observar o seguinte resultado. Então, 41,5% vão ser cinza amarelado com asa vestigial. 41,5% preto com asa normal. 8,5% cinza com asa normal. E 8,5% preta com asa vestigial. Qual que seria a frequência de recombinação aí? Quem são os recombinantes? Primeiro de tudo, né? A gente separa quem são parentais de quem são recombinantes. Quem são os recombinantes? Os que têm maior porcentagem ou os que têm menor porcentagem? É mais fácil eu ter gametas, né, indivíduos recombinantes ou indivíduos parentais? O que é mais fácil de ter? Indivíduos iguais aos parentais, né? Que vêm de gametas parentais. Dependem de crossing over? Os parentais dependem de crossing over ou eles sempre vão ser formados? Não depende. Se ele não depende de crossing over, eu vou ter mais parentais ou mais recombinantes? Sempre eu vou formar parental, né? Sempre vou formar parental. Então, independente se tem ou se não tem crossing over, eu vou formar sempre parental. Então, parental, sempre que aparecer em maior quantidade. Sempre que aparecer em maior quantidade, gametas parentais. Sempre que aparecer em menor quantidade, recombinantes. E aí, sabendo disso e não esquecendo disso nunca mais, as estimativas da frequência de recombinação que eu tenho lembra que eu falei? Posso simplesmente somar os recombinantes. Qual é a frequência de recombinação, então, nesse caso? Agora que eu já sei que os recombinantes são os que estão em menor porcentagem. Oito e meio mais 8,5, né? Eu tenho uma frequência de recombinação, né? De combinação de 17%. Então, essa é uma maneira de eu estimar essa frequência somando simplesmente a porcentagem deles. Mas e se eu não tenho ainda essa porcentagem, né? Se eu ainda tenho somente o resultado da minha descendência, ou seja, eu fiz um experimento, eu fiz um cruzamento ali entre um indivíduo duplo heterozigoto e um recessivo,
e eu vou contar quantos indivíduos tem. E aí eu tenho só o número de indivíduos. Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer para estimar essa frequência? Como que eu faço isso? Então, aqui nesse outro exemplo, nesse outro exercício, tem como que eu conseguiria fazer isso, né? Então, no tomateiro, a altura da planta é decorrente de um gene com dominância do alelo desão, que condiciona a planta alta, em relação ao desinho para a planta anã. A presença de pilosidade no fruto depende do alelo recessivo pezinho. Então, se for pezinho, vai ter pelos. Se for pezão, condiciona frutos lisos. Não tem pelo. E foi realizado, então, um cruzamento teste que teve o seguinte resultado. Foram lá e contaram, né? Quantas anãs e lisas. Viram que tinha 25. Anã piloso, 118. Alta e pilosa, 27. E alta e lisa, 161. Qual a frequência de recombinação? Como que eu vou fazer para calcular isso? Vou usar aquela fórmula lá que eu havia passado. Aqui. Frequência de recombinação, ela vai ser igual número de recombinantes dividido pelo total de descendentes, né, de indivíduos do cruzamento teste, tudo isso vezes 100. E aí eu tenho lá a porcentagem de recombinantes. Então, sabendo disso, qual é a frequência de recombinação, então, nesse caso aqui? Quantos recombinantes eu tenho? Vamos calcular aí? Vou esperar a resposta. E aí? Tem alguém fazendo aí?
Vamos lá, já passou quase 5 minutos, né? Vamos para a resposta. Tá. Então, vamos lá. Então, quem são os recombinantes? Recombinantes, sempre os que parecem em menor quantidade, né? Então, anã-liso e alta-pilosa são os recombinantes. A fórmula dizia, número de recombinantes, então, 25 e 27, eu somo os dois, né? Divido isso pelo total de descendentes, se eu somar todo mundo aqui, dá 331, e isso vezes 100. Então, eu tenho aqui que a minha frequência de recombinação, ela é de 15,70. 15,70%, né? Multipliquei pelo 100, então 15,70%. Tá? Ah, tá, entendi. A gente tem que lembrar sempre do total, né? Então, a gente sempre vai somar todos os indivíduos que aparecerem ali na tabela, a gente soma todo mundo, porque é sempre dividido pelo total, né? Não é difícil, né, esse conteúdo, mas ele exige que a gente tenha um pouquinho de atenção mesmo, quando a gente vai realizar os exercícios. Mas eu não considero um conteúdo difícil, eu acho um conteúdo bem entendido, então, aqui? Sim. E aí, vocês lembram, então, que eu falei, né? Que eu tenho dois arranjos, duas representações dentro da ligação gênica, né? Ele pode estar em cis ou ele pode estar em trans. E aí eu tenho como identificar esse arranjo de um duplo heterozigoto. Para eu fazer isso, é só eu fazer o cruzamento teste, como eu já tinha dito, né? Eu cruzo um duplo heterozigoto com um duplo recessivo e eu consigo identificar se aquele meu indivíduo parental, ele estava organizado cis ou em trans, sempre pensando no parental, tá? Que é esse indivíduo aqui, que vai ser o duplo heterozigoto, né? Porque o outro, ele vai ser sempre cruzamento teste, ele vai ser todo recessivo, Azinho, Bzinho, barra Azinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Ele é sempre todo recessivo. Então, sempre o parental, né? Eu vou pensar num parental aqui pensando no duplo heterozigoto. Conseguem ver que isso aqui é um heterozigoto, né? Independente deles estarem ou não no mesmo plano. Antes a gente representava Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Tinha um dominante e um recessivo. Ele continua tendo, né, um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Só a maneira de representar que vai ser diferente. Então, vamos ver como que eu faço para identificar isso, né? Se ele vai estar em cis ou se ele vai estar em trans. Porque os exercícios vão vir sempre com essas perguntas. Qual é a frequência de recombinação? E os indivíduos estão em cis ou em trans? Qual é o arranjo? Esses são os tipos de exercícios que mais aparecem. Então, se eu tenho o cruzamento de um indivíduo, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, aqui, ó, aqui está representado como era na segunda lei de Mendel. Por que ele está representado dessa maneira aqui? E eu falei que não é, você falou, né, que não era dessa maneira que era representado. Ele está nessa maneira porque é justamente essa representação que a gente vai ter que saber qual é agora. Né? Se está em cis ou se ele está em trans, é a maneira com que eu vou representar. Então, ele está representado assim, para eu falar, para que vocês me falem, na verdade, como que ele está representado. Então, eu tenho uma situação aqui. Então, foi formado esses gametas aqui nessa situação. Tá? Esse indivíduo formou esses gametas. Sendo que ele formou 35% azão bezão, 35% azinho bezinho, 15% azão bezinho, 15% azinho bezão. Primeira coisa que eu vou fazer quando apareceu algo desse tipo, diferenciar parental de recombinante. Quem são os parentais aí mesmo?
Os que apresentam em maior ou menor porcentagem? Sempre de maior porcentagem, exato. Então, eu tenho que esses dois aqui são parentais e esses dois recombinantes. Esses indivíduos aqui, ó, que vai ser o meu duplo heterocigoto, né? Ele vai ser, então, azão bezão barra azinho bezinho. Ou seja, eles vão estar em cis, né? Todo dominante para um lado, todo recessivo para o outro. Só, eu esqueci de falar, ó, ele está numa frequência de recombinação, ele já te deu aqui no exercício, né? Frequência de recombinação de 30%. Então, por isso que eu sei que cada um dos recombinantes tem 15, ficou 70, 35 para cada parental, tá? Por causa desta informação aqui, que eu cheguei nessas porcentagens aqui. E nessa segunda situação, também, né, com uma taxa de recombinação, eu tenho aqui, tá em cis ou tá em trans? Lembre-se, primeiro, identifico quem são parentais e quem são recombinantes e analiso como que esses parentais estão representados. Essa segunda situação, tá em cis ou tá em trans? Isso aí. Então, né, agora, separando os parentais recombinantes, continua. Sempre o que tem maior é o parental. Só que conseguem ver que agora os parentais são diferentes, ó. Ali em cima, o parental era azão bezão, aqui ele é azão bezinho. Aqui, azinho e bezinho, aqui ele é azinho bezão, tá? Então, mudou a situação dos parentais aqui. Esses maiores continuam sendo parentais. Então, eles estão organizados agora dessa maneira. Azão bezinho barra azinho bezão. Ou seja, esse parental está em trans. Tá? Sempre vou identificar se está em cis ou se está em trans, analisando os parentais. E os parentais, como que eu identifico? Sempre os que aparecerem em maior quantidade, ou de porcentagem, ou em número de descendentes, tanto faz. Esse foi aquele exercício que a gente fez, né? Para tentar ver o número de recombinantes. Agora quero saber se ele está em cis ou se ele está em trans. Vamos analisar ele aí. A gente já viu, né, que a frequência dele de recombinação era de 17%. Porque os recombinantes, ali só a soma dos recombinantes já me diz a frequência. E agora eu preciso ver se ele está em cis ou se ele está em trans. Vamos lá. Então, primeiro parental é esse aqui, né? 41,5. Se ele é cinzento amarelado, ele é pezão. Certo? E se ele tem asas vestigiais, ele é vezão ou ele é vezinho, se ele tem asas vestigiais? Vezinho. Então, esse primeiro parental, ele é pezão, vezinho. Esse segundo parental aqui, para ele ser preto, é pezão ou é pezinho? Pezinho. E asa normal, ou então, né, asa
longa. É Vzão ou é Vzinho? Vzão. Então, eu tenho um parental que ele é Pzão, Vzinho, e o outro que é Pzinho, Vzão. Ou seja, um dominante com um recessivo com um dominante. Quando ele está dessa maneira, ele fica trans. Conseguiram entender? Então, sempre vou analisar ali os parentais. Se ele tem o cor cinza amarelo, ele é Pzão. Se ele tem asa vestigial, ele é Vzinho. O outro parental, preto, Pzinho. Asa longa, ou normal, Vzão. A representação dessa forma, um dominante e um recessivo para um lado, um recessivo e um dominante para outro lado, é uma representação do tipo trans. E agora, o exercício do tomate lá. A gente também já calculou a frequência de recombinação, né? A frequência de recombinação tinha dado 15,7. E agora a gente vai dizer se ele está em cis ou se ele está em trans. Da mesma maneira, né? Vamos ver os parentais. Coloca aí na frente qual é a letra que representa, né, essa característica, para poder falar se eles estão em cis ou se eles estão em trans. Vamos lá. Vamos lá. Então, como eu tinha dito, né, a gente vai ver os parentais. Então, a anã, para ela ser anã, ela tem que ser Dzão ou tem que ser Dzinho? Aí, Dzinho. E piloso, com pelos? Dzão ou Pzinho? Pzinho. Então, essa anã pilosa, ela é Dzinho, Pzinho. E é outro que eu vou analisar aqui embaixo, né? 161, um outro que tem também uma maior quantidade de descendentes. O alto. O alto, ele é Dzão ou Dzinho? Vamos lá. O alelo Dzão condiciona a planta alta. Então, alto, Dzão. Liso. Pzão condiciona liso. Então, se ela é lisa, ela é Pzão, né? Então, Dzão, Pzão. Então, tem um parental que é Dzão, Pzão, outro que é Dzinho, Pzinho. Esta representação aqui, exatamente como vocês haviam dito, ele está em cis. Então, com o resultado do cruzamento teste ali, ou então das porcentagens, analisando os parentais, eu sempre consigo, né, identificar
o arranjo gênico. Consigo dizer se ele está em cis ou se ele está em trans. Ficou claro até aqui? Sinal que entendeu, né, Ana Vitória? Fico muito feliz. É assim mesmo. Genética é só na base do exercício. Quanto mais exercício a gente faz, mais a gente começa a acertar e entender. Então, vamos falar agora de mapeamento gênico, né? Ou também chamado de mapa genético ou de mapa cromossômico. O que seria isso? Seria a representação gráfica, né, da posição dos genes dentro do cromossomo. Que nem lá nos primeiros slides que eu mostrei o mapa do tomate. Então, é uma representação, né, um mapeamento. E como que a gente faz, né, esse tipo de mapeamento? A gente faz esse tipo de mapeamento relacionando a frequência de recombinação, que foi isso que a gente acabou de aprender a calcular, com a distância entre os genes do cromossomo. Quem determinou isso, né, foi o Morgan e seus alunos. Eles trabalhavam com drosófilos e eles começaram a perceber, né, que existia uma relação muito grande entre a taxa de frequência de recombinação, a taxa de recombinação e a distância entre os genes. E aí eles começaram a mapear e acabaram mapeando todos os genes da drosófila. Mas antes disso, para que seria importante, né, eu mapear um gene? Vamos pensar se mapear o cromossomo de uma espécie. Para que eu vou fazer isso, né? Muita gente deve estar se perguntando isso. Para que eu quero saber a posição de cada gene dentro de cada cromossomo dentro dos indivíduos? Para que serve isso? Né? Vou dar só um exemplo para a gente não prolongar muito aqui. Vamos pensar que eu estou fazendo um melhoramento genético, né? Estou querendo melhorar uma ou mais características dentro dessas plantas. E aí eu quero, por exemplo, que uma planta seja, vamos supor que ela tenha bastante biomassa, que ela cresça muito, e eu quero também que ela seja resistente a determinada praga. Se eu não fizer ideia de aonde que estão esses genes lá dentro do cromossomo, naquela planta, né, eu nem faço ideia de quanto que eu precisaria cruzar para eu conseguir os indivíduos. Vamos supor, assim, que eu tenho que o alelo dominante, azão, ele faz com que a planta fique alta, o azinho ela fica baixa. O Bzão, ela não é resistente ao estresse, e o Bzinho, ela é resistente. Então, o que eu queria? Eu queria uma alta e resistente. Então, eu queria um azão Bzinho, né? Queria um recombinante. Se eu não faço ideia de onde fica a posição desses genes, se eu não faço ideia de como seria o mapa cromossômico, eu não sei nem quanto de cruzamento que eu preciso fazer, e muito menos se isso é possível, né? Porque se eles forem genes ligados, por exemplo, A e B forem genes ligados, e eles estão ali nesse exemplo que eu dei, né? Eles vão estar... Eu tenho uma característica, uma planta alta, ela nunca vai ser resistente se eles forem genes ligados. Então, eu posso morrer de fazer cruzamento, que eu nunca vou conseguir melhorar essas duas características somente através de cruzamento, né? Teria que partir para uma outra técnica, que aí já envolve lá a parte molecular e não simplesmente o cruzamento de um melhoramento clássico. Então, essa seria uma importância, né, do mapeamento, de saber onde é que está cada gene dentro de um cromossomo. Não é por diversão, né? Não é só porque é legal que vamos fazer isso. Tá? E aí, o que a gente tem dentro do mapa, então, é essa relação entre a frequência de recombinação e a distância entre os genes. Lembrando, como eu disse, né, foi Morgan o primeiro que estudou isso, ele e os seus alunos. Então, a gente chama essa distância também de centimorgan, uma homenagem a ele, ou então de UR, que é a unidade de recombinação. Né? A gente não mede os cromossomos em centímetros, em milímetros, nenhuma dessas unidades.
Para falar a distância entre genes, eu vou sempre usar centimorgan ou então unidade de recombinação. E eu tenho essa relação que vocês não podem esquecer dela, que é cada 1% de frequência de recombinação é igual a 1 centimorgan. Que nem a gente estava vendo aqueles, vamos lembrar do tomate, que estava lá 15,7, né, por cento a frequência de recombinação. Eu tenho dois genes sendo analisados, né? O gene do formato e o gene da pilosidade. Esses genes estão a que distância um do outro? A 15,7 centimorgans, porque tinha dado 15,7%, tá? Isso porque a cada 1% de frequência de recombinação vai ser sempre igual a 1 centimorgan. Mas como que eu vou montar esse mapa, né? Olha só. Vamos ver com um exemplo que vai ficando tudo mais claro. Então, eu tenho um cromossomo e eu tenho a seguinte distância entre os genes A, B e C. Aqui nesse exemplo, eu já dou a distância direta. Eu fiz um cruzamento, né, teste entre o indivíduo A e B, e esse cruzamento me mostrou 10% de frequência de recombinantes, ou seja, 10 centimorgans de distância. Então, entre A e B, eu tenho uma distância de 10 centimorgans. Entre A e C, de 22 centimorgans. E entre C e B, de 32 centimorgans. E aí ele pergunta, qual é a posição desses genes no cromossomo? Como que eu vou fazer isso? Quem é que está mais perto um do outro, né? O posicionamento é A, B, C, é C, B, A? Qual é o posicionamento desses genes? Como que eu faço isso? Bom, eu tenho que começar, né? Isso é mais um exercício, vamos dizer assim, de lógica do que de qualquer coisa. Você pode começar do jeito que você achar que é mais fácil, tá? Vai pensando e ao jeito que vocês chegarem a uma conclusão, desde que condiza com a verdade, claro. Pode ser utilizado. Você vai desenhar um mapa e vai mostrar o posicionamento deles dentro desse jeito. Eu costumo, a falar com meus alunos, começar sempre pelos mais distantes. Porque se eu começo com o que está mais distante, eu tenho os dois genes que estão na extremidade. Depois disso, é só eu posicionar o outro gene, né? E aí, nesse caso, então, quem são os genes que estão nas extremidades? Alguém aí? Vamos lá, vou fazer isso, vocês fazem o próximo. Então, eu tenho que o gene B e o gene C são os que estão nas extremidades, né? Ó, eu tenho aqui o gene B e o gene C como os mais distantes, estão a 32 centimorgans de distância. Aqui o gene B, aqui eu posicionei o gene C. Depois disso, eu vou ver. Eu tenho que entre A e B, eles estão a 10 centimorgans de distância. Então, se tudo isso aqui, né, 32, vou estimar uma parte aqui, um pedaço, mais próximo do B, eu tenho o A, que está a 10 centimorgans. E a distância entre A e C, 22. Tá? Então, esse seria o mapa para esses três genes, B, A e C. Um outro exemplo. Agora, reparem que ele não deu em centimorgans, ele deu em porcentagem. Ou seja, deu a frequência de recombinação. Mas sempre quando for montar o mapa deve ser montado em centimorgans. Conseguem fazer esse aí? Rapidinho.
E aí, qual é o posicionamento? X, Y, Z, Z, Y, X. Uhum. Isso aí. Sempre vou pegar pelos mais distantes, né? Os mais distantes, nesse caso aqui, com 25 centimórgãos, né? Porque se é 25%, é 25 centimórgãos. A cada 1%, 1 centimórgão. Então, X e Y que são os mais distantes na extremidade e o Z no meio, sendo que ele está a 13 centimórgãos do X e 12 centimórgãos do Y. Muito bem. Mais uma, hein, Ana Vitória? E agora, complicando um pouquinho mais, aumentando um pouco o número de genes, tem um terceiro exercício, que ele é bem clássico. Sim. Tá certo. E aí, essa tabela mostra a distância, né, entre esses genes, e aqui do lado uma representação dos cromossomos. E eu gostaria que vocês fizessem para me falar quais são os genes, né? Esse 1, qual gene que é? O 2, qual é? O 3 e o 4. Ele só mostrou que esse aqui é o Weibo. E aí ele vai mostrando aqui com esses nomes que ele achou legal dar, né? A gente pode chamar eles de A, B, C, E e F, que acho que fica bom também. E vão analisando aí. Dá uma olhada, ó. Entre o C e o B, eles têm 10,7. Entre o B e o A, tem 2,8 centimorgos ou unidades de recombinação. Então, vão posicionando esses genes aí, né? Analisa a tabela e analisa aqui, vai pensando nas distâncias, pensa naquilo que eu falei também em começar com os mais distantes, né? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nisso, vão só olhando a tabela e posicionando ali. A gente já está acabando. Vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Vou lá buscar uma água e já volto para ver as respostas.
E aí, alguém conseguiu? Sim, mais fácil, né? Nossa, vocês viram que ele já tinha posicionado aqui, né? O A, o able, estava aqui. Então, vindo daqui para cá, né? Vamos lá? Esqueci de olhar quanto tempo passou, mas já deve ter feito um bom tempo aí. Deve ter dado uns 5 minutos já, né? Vou fazer. Então, o able está aqui. A gente pode pensar naquele maior distância, mas como ele já marcou um aqui, a gente pode ver, ó, tem um bem pertinho dele, né? Então, a gente poderia começar pensando quem é que está bem pertinho aqui do A, do E. Então, ó, aqui tem ele, e eu tenho que o Binor, ele está a 2,8. Então, o B está a 2,8 centimorgans. O F está a 72, então o F está longe. O C está a 13, um pouquinho mais longe. Quem mais está com... Então, tá aqui o F, o C, o B e aqui o E. A 81 também está bem longe. Então, quem que está mais pertinho aqui do A é o B, né? Então, provavelmente o 2 aqui seja o B. Depois disso, eu poderia ir para quem são os mais distantes. Qual que é a maior distância que aparece aqui? A maior distância que aparece aqui é entre o E e o C, né? 94, é isso? 94 entre o E e o C. Mas aqui eu ainda posso ficar na dúvida, né? Se eu coloco o E aqui e o C aqui, ou ao contrário. Então, eu poderia ver agora também qual que seria uma próxima, o que está um pouquinho mais longe do A, seria esse aqui. O 1, que daí eu tenho certeza quem é que veio parar aqui no lugar do 1. Então, aqui estava com 12. Aqui está com 13. Então, C. Então, no 1 é o C, porque ele está a 13 do A. Ele está aqui, então é o C. E quem que vai ser lá o 4, que é o que está mais longe? Então, é o E. Então, o C está aqui e o E está aqui. E quem que sobrou? Somente o F. Então, ficou C. O que tampou? Ficou cortado aí para vocês? Ah, tá. Entendi. Achei que não tinha aparecido direito. Mas então, a ordem fica essa: C, B, A, né? Que já estava posicionado, F e E. E aí eu tenho, então, aqui eu posicionei 5 genes dentro de um cromossomo. Aqui está o mapa com 5 genes dentro de um cromossomo. Ah, entendi. Deve ter ficado pequeno também, né? Mas tá certo. Mas você conseguiu entender, né? Vocês conseguiram entender vamos dizer, a lógica do negócio. Como é que... Uhum. Então tá bom, tranquilo. Vamos fazer esse último exercício só para a gente finalizar a aula. E esse agora vai pegar todo o conteúdo aqui
não é de mapa, tá? É do que a gente já estava falando, ele vai juntar tudo agora. Então, a distância entre dois locos envolvidos na herança da cor, onde ele fala que púrpura é dominante sobre o vermelho, ou seja, se eu for chamar de P, Pzão vai ser púrpura, Pzinho vai ser vermelho, e do formato, longo dominante sobre o redondo. Se eu for chamar de R, Rzão longo, Rzinho redondo. De grãos de pólen de uma ervilha de 12 centimorgos. Então, eu já sei que a distância entre P e R, estou chamando de P e R, tá? É de 12 centimorgos. Se são 12 centimorgos, eu também posso falar que são 12% de frequência de recombinação, né? Então, eu tenho que, entre os dois genes, né, o da cor e o do formato, eles têm 12% de frequência de recombinação. E aí ele fala aqui, partindo de um F1 em cis, como que é cis mesmo? Vamos por A e B, para ficar mais fácil. Então, cor, azão púrpura, azinho vermelho, formato, Bzão longo, Bzinho redondo. Se eu tenho um indivíduo que ele está em cis, como que eu represento esse indivíduo? Não. Vamos voltar lá. Rapidinho. E ó, um indivíduo em cis. Chegou lá. Ó, um indivíduo em cis. Azão, Bzão, barra, azinho, Bzinho, né? Então, um indivíduo heterozigoto em cis representaria ele desta forma. Aí, então, foi cruzado aí com um... Quando ele fala um F1, eu já sei obrigatoriamente que ele é um duplo heterozigoto, né? Não sei se vocês se recordam disso. Precisaria lembrar dessa informação também. Então, eu tenho que um indivíduo azão, Bzão, barra, azinho, Bzinho, foi cruzado com um todo recessivo. Azinho, Bzinho, barra, azinho, Bzinho. E os recombinantes, 12% de frequência de recombinação. Então, temos aqui, né, azão, ó, ele aumentou aqui, é azinho, tá? Azão púrpura, azinho vermelho. Bzão, eu coloquei R, mas vamos falar de Bzão. Bzão longo, Bzinho redondo. Um indivíduo em cis, F1, tá aqui, que ele é um duplo heterozigoto em cis, azão, Bzão, barra, azinho, Bzinho, cruzado com um todo recessivo, porque é um cruzamento teste. Quem são os gametas parentais? Os parentais são os que vêm aqui diretamente do parental, né? Do F1 aqui, sem a recombinação. Então, eu tenho que azão, Bzão é um gameta parental. Azinho, Bzinho é outro gameta parental. E aí, os recombinantes. Na hora que eu junto o azão com o Bzinho e o azinho com o Bzão, eu faço uma recombinação. Ah, ele quer saber, né, qual que é a distância, baseado na distância, quanto que eu espero de cada um deles. Eu não tenho 12 centimorgos de frequência de recombinação, então eu tenho 12 centimorgos de distância, desculpa, que é 12% de frequência de recombinação. 12 dividido aqui pelos dois recombinantes que eu tenho, 6 para cada. De 12 para 100, 88, dividido nos dois, dá 44. Isso ele mistura, né? O fato de 1% de recombinação ser um centimorgo. Você tem que ter esta informação para que você consiga resolver esse tipo de exercício, tá? Gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês, a parte de ligação
mapa cromossômico, frequência de recombinação, o arranjo deles, aí, tudo isso que a gente, né, que envolve a parte de linkage ou de ligação gênica. Se alguém quiser tirar alguma dúvida neste momento, pode escrever ou pode falar. Ou então, se quiserem também mandar depois uma dúvida,